Brasília, com Gerson Camarote. Bom dia, Gerson Camarote. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Uma boa Páscoa. Um bom dia especial para quem já está preparando a ceia, o peixe daqui a pouco. Então, uma Páscoa aí de renovação. Muito obrigada, Camarote. Camarote aqui conosco para provar que essa história de folgar no feriado é para os fracos, né, Camarote? A gente tem muito assunto importante a ser discutido e aí nada de folga. Ô, Camarote, é verdade. Não é? Vamos eu falar. Estava ali sobre aviso, achei que hoje ia escapar, mas tanta coisa aconteceu ontem que a gente já está na ativa cedo. É verdade. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, recuou da decisão que censurou uma reportagem do site O Antagonista e da revista Cruzoé. Aquela reportagem que cita o presidente do STF, Dias Toffoli. A decisão foi tomada depois de um dia de críticas de magistrados aos dois ministros. O presidente do Supremo ainda revogou uma decisão de Luiz Fux que proibia o ex-presidente Lula de dar entrevista. Vamos ouvir aqui essa reportagem do César Feitosa? Aí daqui a pouquinho a gente conversa a respeito. O ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão que ele próprio havia tomado de censurar a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Na segunda-feira, quando determinou a retirada das reportagens, o ministro havia afirmado que as notícias veiculadas eram mentirosas. Agora, o texto de Moraes conta que foi comprovada a existência dos documentos sigilosos citados na matéria. Na decisão, Moraes repudia o que chama de infundadas alegações de que se pretende restringir a liberdade de expressão e o sagrado direito de crítica, essencial à democracia e ao fortalecimento institucional brasileiro. O recurso de Moraes foi feito a contragosto do presidente do STF, Dias Toffoli, mas evita uma possível derrota da dupla no plenário. Isso porque ministros vinham se manifestando publicamente contra a censura e a favor da liberdade de imprensa. O decano Celso de Mello avaliou que qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais. O ministro Marco Aurélio também foi a público dizendo que a decisão era uma mordaça à imprensa. O vice-presidente da República, Milton Mourão, pediu bom senso aos ministros. Eu não quero tecer críticas ao judiciário, cada um sabe onde aperta os seus calos, né? Eu espero, né, como eu falei aqui, que se chegue a uma solução de bom senso nisso aí, né? Eu acho que o bom senso não está prevalecendo. Minutos após o recuo de Moraes, o ministro Dias Toffoli extinguiu a suspensão de liminar que proibia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conceder entrevistas. A proibição era de setembro, quando o ministro Luiz Fux, a pedido do Partido Novo, havia suspendido a liminar de Lewandowski que permitia ao ex-presidente ser entrevistado por jornalistas. Agora, veículos de comunicação podem solicitar autorização para encontrar Lula no presídio em Curitiba. De Brasília, César Feitosa. Camarote, ontem, antes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, de recuar da censura à reportagem do Antagonista, da revista Cruzoé, se falava muito sobre como poderia haver uma espécie de saída honrosa para essa questão, já que havia a preocupação de que os dois ministros pudessem ser derrotados e expostos no pleno do Supremo. Foi uma saída a contento para essa situação, uma saída pelo menos satisfatória para esse impasse que se criou? Cássia, eu acho que foi a saída possível nesse momento. Um momento de muita tensão. Ontem eu estava conversando, inclusive com integrantes da corte, havia um desconforto muito grande. Cada vez mais essa posição da censura estava isolada na Suprema Corte do país. A gente chegou a alertar isso ao longo dessa semana aqui no Conexão Brasília, que tinha sim um movimento e crescia um movimento entre os ministros da Corte de espanto em relação a essa postura de censura, de desconforto, mais do que isso, com a avaliação que a imagem da Corte estava sendo arranhada. Ontem mesmo, o ministro Marco Aurélio Mello, já cedo, já tinha voltado a se manifestar sobre isso, falando até, usando a expressão forte, classificando isso de mordaça.
E aí a palavra realmente, aí vários ministros estavam evitando verbalizar isso, mas com o movimento de levar isso ao plenário, e quando teve também uma manifestação por escrito do decano da casa, o ministro Celso de Mello, e quando o ministro Celso de Mello se manifestou, vários falaram, olha, ele está falando por todos nós. Inclusive, eu estava conversando com um ministro e falou, olha, não é momento, quando o decano fala, tem a solidariedade de todo o conjunto. Então, aí teve esse recuo do ministro Alexandre de Moraes. Já estava tendo um desgaste, eu diria, até você tem um desgaste interno, que era enorme, um desgaste externo. Você estava vendo ali a manifestação do próprio Mourão, vice-presidente da República, do próprio presidente Jair Bolsonaro, reconhecendo o papel da imprensa. Então, o Congresso Nacional também a gente já tinha manifestação de várias lideranças importantes. Então, era algo que estava, assim, trazendo um desgaste enorme, arranhando a imagem do Supremo Tribunal Federal. Isso daí, pelo menos, evitou... Esse deveria... Se não tivesse tido um recuo do ministro Alexandre de Moraes, isso seria, viu, Cássia, algo que estaria no noticiário em plena Sexta-feira da Paixão. Então, num dia de feriado. Então, até teve ministro, assim, ótimo que isso tenha acontecido. Foi de todo o desgaste, pelo menos, uma solução que agora dá tempo da Corte pensar no que vai fazer. Eu acho que ainda não é um ponto pacífico, mesmo essa investigação que permanece esse inquérito, que está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Você tem um desconforto ainda muito grande num setor significativo da Suprema Corte, Cássia. E Camarote, ontem, além dessa decisão do Alexandre de Moraes, nós tivemos também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, liberando o ex-presidente Lula a dar entrevistas na prisão. Lembrando que em setembro do ano passado, o ministro Luiz Fux suspendeu uma liminar que tinha sido concedida pelo Ricardo Lewandowski, que autorizava o jornal Folha de São Paulo a entrevistar o ex-presidente Lula lá em Curitiba. Queria também o seu olhar a respeito desta decisão de ontem. Olha, Cássia, o que eu percebi no Supremo Tribunal Federal, que muita gente, olha, já que houve esse recuo, então também vou dar uma decisão que já está pendente há muito tempo. Muita gente também viu ali como uma forma também de colocar um novo tema em debate, para não ficar focado exclusivamente na questão da censura e da investigação. Agora, independentemente dessa segunda decisão, que foi uma solicitação antiga já durante a campanha, eu acho que o mês de setembro, lá pela Folha de São Paulo, você olhando o caso macro, Cássia, eu diria o seguinte, se a gente pode tirar algo positivo, e eu acho que tem um aspecto positivo, é que você teve ali um consenso no Brasil. O Brasil debateu muito a liberdade de expressão nesses dias. Verdade. O Brasil debateu muito a liberdade de imprensa, né? Que é um pilar da democracia. E eu diria que é uma instituição a liberdade de imprensa no Brasil, né? A liberdade de imprensa sai fortalecida. Sai fortalecida porque, se você pegar ali, nos últimos meses, e diria nesse momento tão difícil de acirramento político do país, era muito, muito fácil você estar tendo ali manifestações de agressão diária a órgãos, jornalistas, a mídia como um todo. E nesse momento, eu acho que houve um momento de reflexão do país sobre a importância dessa liberdade de imprensa para a consolidação da nossa democracia. Todo mundo, você teve uma manifestação do presidente da República, de lideranças, como eu falei, do Congresso, de ministros da Suprema Corte. Então, se tem algo que eu acho que tudo a gente tem que buscar algo positivo, destacar algo
propositivo do que aconteceu, que não foi um momento fácil para a imprensa, mas eu acho que a imprensa sai fortalecida. É a liberdade de imprensa, que é algo maior até do que a imprensa, a liberdade de imprensa sai fortalecida. Ontem eu estava até conversando com o Sardenberg na Globo News, ele fala, olha, a imprensa não tem a verdade, é real, a gente não tem o poder da verdade, não existe isso. A imprensa busca apurar fatos, a imprensa busca a notícia, as versões e acaba publicando. Muitas vezes pode ter um erro, sim, mas quando erra, esse não é o caminho à censura. Claro. A censura está longe de ser o caminho a se buscar quando há um erro. Você pode entrar na justiça, pedir reparação, pedir indenização. Isso acontece centenas de vezes no Brasil e tem que ser visto com normalidade, você ser condenado por uma informação errada. A nossa profissão, Cássia, tem que sempre buscar responsabilidade, né? Então, é nosso dever, como jornalista, buscar sempre responsabilidade na análise, na divulgação de fatos. Agora, é preciso ter a liberdade de imprensa. E uma questão que eu queria deixar rapidamente é o seguinte: eu não sei ainda, muita gente no Supremo, quando eu digo muita gente, integrantes da Suprema Corte, ainda tem alguns ministros que querem ainda levar o caso a plenário, porque você tem uma investigação em curso dessas fake news, e há um incômodo em relação a isso. Então, houve uma pausa, eu acho que isso dá ali um freio de arrumação, é importante. Agora, é um caso ainda que está em aberto na Suprema Corte e eu não descarto isso ainda ser levado a plenário, até porque você tem algumas ações já pedindo isso. Vamos continuar acompanhando de perto e sempre com a sua ajuda. Camarote, muito obrigada, uma ótima Páscoa para você e a gente volta a conversar na segunda-feira, combinado? Combinadíssimo, uma boa Páscoa aí para todo mundo, um bom peixe aí, um bacalhau, quem já podem preparar aí, porque merece hoje o dia. Até mais, Camarote. Até mais, tchau, tchau.